Já estamos no ar. Marcos Paulo, boa noite. Marcos Paulo e boa noite, Luciano. Boa noite, Jânio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Jânio. Paz e bem. Mais uma terça-feira estamos juntos para mais um momento do Movimento de Cursilho, a nossa live, a live nossa de toda terça. Verdade, né, Marcos? E agora só homens nessa nossa live. A nossa querida mediadora e minha esposa, Regina Fachetti, em função de estar candidata a cargo legislativo, ela estará ausente, mas logo, logo estará presente assim que termine as eleições. E aqui está o nosso vice-coordenador do setor 1, Teixeira de Freitas, Luciano. Luciano, que está junto com Valzitânia na coordenação do setor 1, Teixeira de Freitas, né? Marcos Paulo e Luciano, mais uma escola vivencial que nós estamos iniciando agora, nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Épocas diferentes, época que estamos vivendo esse período de eleições, não só aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, e todos nós ansiosos pelos resultados que virão, não é isso mesmo? Aguardando, ansiosos. Então, vamos... Pode falar, Marcos. Não, perfeitamente. E que, de fato, o que venha a partir disso seja a coerência. Nós estamos vivendo realmente tempos difíceis e a incoerência, a ignorância, o ódio, a discriminação, às vezes tem vencido, ou pelo menos tem tomado o coração das pessoas. Então, oxalá que aqui no Brasil as nossas eleições, no próximo domingo, transcorra com a maior tranquilidade, que todos possam se respeitar, ainda que haja tanta diversidade. Então, maior do que todos os nossos desejos pessoais, existe, acima de tudo isso, o desejo comum, do bem comum e o cuidado com as nossas cidades. E com as pessoas que aí moram. Então, às vezes, a gente esquece isso e fica naquela briga entre candidatos e esquece que a função deles é o cuidado com as pessoas. E como nos diz nosso Papa Francisco na sua última encíclica, né, Fratelli Tutti, todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos. Então, sendo assim, vamos iniciar mais uma escola vivencial em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, para a leitura do Evangelho de hoje, vou pedir ao nosso irmão Luciano, para que ele peça a Bíblia e abra aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. São Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Boa noite a todos. E essa terça-feira teremos a nossa escola vivencial, onde o irmão Antônio Neto, nosso colega, advogado, irá falar sobre o tema o que acontece após a morte, nosso destino à luz da doutrina católica. Agora iremos ler o Evangelho de Lucas 17, de 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso diz-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me um jantar, singe-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, somos servos inúteis,
fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, boa noite mais uma vez. Boa noite. E mais uma vez estamos aqui para fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho. E a gente pode bem lembrar que Evangelho é sempre memória. Evangelho nunca é uma ata que, no caso aqui, Lucas escreveu no momento em que Jesus estava falando, ele ia tomando nota disso. Evangelho não é isso. Evangelho é memória. E muito provavelmente essa comunidade de Lucas estava passando aquela dificuldade, que era a dificuldade de saber quem era o maior, de que recompensa eles teriam por conta do serviço que prestavam à comunidade. Então, vários problemas devem ter surgido. E Lucas deve chamar eles, a comunidade, e dizer assim, vamos fazer uma memória daquele que é a nossa inspiração, daquele que o Espírito ainda permeia entre nós 40 anos, 50 anos depois, porque os evangelhos são escritos, o primeiro evangelho de São Marcos, mais ou menos, data do ano 40, depois da ressurreição de Cristo. Portanto, provavelmente eles fazem memória para dizer, olha, nós estamos equivocados. Aquele a qual a gente acredita, confia e prega, nos falava coisas diferentes. Porque o que deve mover nós, enquanto seres humanos, mas basicamente nós, enquanto cristãos, é o amor e a gratuidade. O que deve nos mover é o cuidado para com o outro, sem que eu possa esperar absolutamente nada a partir disso. Por isso que o servo inútil é aquele que não entendeu ainda o propósito e a proposta de Jesus. Porque se ele nos ama, sendo Deus, gratuitamente e faz tudo e nós não merecemos, e nós só temos esse favor, esse cuidado por parte de Deus, porque ele é misericordioso e cuidadoso e nos cuida como verdadeiros filhos, e é só por isso que nós podemos ser chamados de filhos de Deus, pela sua misericórdia, não pelos nossos méritos. Então, o reflexo daquele que é o seguidor de Jesus deve também ser pautado pelo amor, a misericórdia e o cuidado. E a gente vê muito nas comunidades, isso não serve só para as comunidades que a gente faz parte, mas serve como a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, nos nossos ambientes, né? Estamos em época de política, o político a sua ação deve ser pautada pelo bem comum, pelo cuidado do outro, e ele não pode receber propina, não pode receber nada por conta do serviço que ele presta à comunidade, porque ele é bem pago. Portanto, servos inúteis somos nós quando não entendemos que a razão fundamental pela qual nós nos movemos no mundo é o cuidado uns para com os outros. Foi justamente por isso que Jesus veio, para nos ensinar a sermos verdadeiramente humanos e cuidemos uns dos outros, sem esperar que isso venha em meu favor algum benefício. Não, o verdadeiro cristão se move, fala e vive da misericórdia, da graça de Deus e do mesmo amor que o Espírito de Jesus, que ainda vive sobre nós e nos cuida a cada um de nós. Esse mesmo Espírito deve ser o Espírito que nos move e que faz com que a gente seja capaz de fato, servir uns aos outros, sem esperar nada em troca. Que o Deus da vida nos abençoe hoje e sempre, que o Deus da vida nos ensine cada vez mais a sermos solidários, compassivos e misericordiosos uns com os outros. Amém. Que bom, Marcos Paulo, sua reflexão excelente. Eu vou convidar o mensageiro da noite para já estar conosco, o doutor Antônio Neto. Antônio Neto, que ele é cursilista, ele também é advogado, ele cursou teologia e ele é um estudioso da Sagrada Escritura.
Antônio Neto, boa noite para você, grande Antônio Neto. Boa noite, mestre Jânio, boa noite, Marcos Paulo, boa noite, doutor Luciano, boa noite, colegas, irmãos e irmãs cursilistas. É muito bom estar de volta aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Antônio Neto, esse espaço aqui da Escola Vivencial Virtual, que acontece todas as terças-feiras, nesse aplicativo que é da Diocese, onde o movimento de cursilho hoje fala não apenas para cursilistas, mas para diversas pessoas. Essas escolas vivenciais têm alcançado muitas pessoas de outras dioceses, outras paróquias, outras dioceses e outros estados. Então, aqueles que não conseguem ver ao vivo, mas eles veem depois. E as escolas vivenciais têm alcançado 1.000 e tantas pessoas, e isso é muito bom. O movimento de cursilho se reinventando, Antônio Neto, e eu gostaria, Neto, antes de você iniciar a sua escola vivencial, a sua mensagem hoje enquanto escola vivencial, com esse tema excelente que desperta curiosidade em todos nós, católicos ou não católicos, cursilistas ou não cursilistas, esse maravilhoso tema que hoje você vai discernir, que é o que acontece após a morte. Nosso destino à luz da doutrina católica. Então, estamos assim numa ansiedade muito grande de ver esse discernimento. Sabemos que você é um estudioso do assunto e gostaríamos sim de estar nos aprofundando mais. E aí já é uma solicitação que eu faço a todos aqueles que estão participando, que venham no chat ali, que pegue e faça suas perguntas, interaja. Vamos fazer uma escola vivencial interativa, não é isso mesmo, Marcos Paulo? Exatamente. A escola vivencial tem essa característica, né, de aproximar pessoas com suas ideias, com seus pensamentos. A última escola vivencial mesmo, fiquei extremamente feliz por ver a quantidade de comentários, de interações que nós tivemos. Então, participem. Também convidem amigos e pessoas que possam participar, porque talvez a minha curiosidade, ou às vezes até a minha ignorância em certos assuntos, talvez seja de outros também. E é importante a gente partilhar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, porque pode ser um divisor de água na vida de alguém, em algum momento que ela ouça uma palavra que faça todo sentido na vida dela. Verdade. E nós que já estivemos tantas vezes em sala de aula, dando aula, eu sempre dizia a meus alunos, não existe pergunta tola. Tolo é aquele que não pergunta. Então, Antônio Neto, está contigo. Qualquer coisa é só nos chamar, tá ok? Ok, obrigado, mestre Jânio. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que é ligado a um ramo da teologia que conhecemos com o nome de escatologia. O que é escatologia? É o estudo das coisas últimas, é o estudo das coisas finais, é o estudo daquilo que acontece quando morremos, quando deixamos a nossa vida. E qual vai ser o meu lugar de fala? Eu vou estar falando a partir daquilo que nos ensina o magistério da Igreja Católica. Meu lugar de fala, portanto, vai ser a partir da doutrina que está posta no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes de eu iniciar o meu lugar de fala, eu gostaria de cumprimentar meus irmãos de Tamaraju. Fizemos uma live ontem com eles e tem alguns deles que estão aí participando. Gostaria de cumprimentar aí o pessoal de Mairim. Eu já gosto de Mairim, sei conhecer, por causa do mestre Jânio. E é um lugar que eu quero ir lá conhecer e acompanhar de Marcos Paulo. Ainda quero muito ir em Mairim. Mas eu quero também cumprimentar de forma muito especial a minha madrinha Amélia, que está em Tamaraju acompanhando. Eu acho uma coisa extraordinária. Quando nós nascemos e somos batizados, quando fazemos a nossa matrícula na Igreja Católica Apostólica Romana, os nossos pais nos confiam algumas pessoas de confiança para sermos nossos padrinhos e madrinhas. Alguém que tem a responsabilidade
responsabilidade de nos conduzir na fé e, na ausência deles, cuidar da gente. E eu tenho 53 anos de idade e eu tenho a bênção, a alegria e a felicidade de ter minha madrinha, que está aí agora assistindo. É interessante porque meus padrinho e madrinha de batismo não eram casados, eles eram amigos dos meus pais, diferentes, e passou a vida, e eles moram hoje na mesma cidade que é Itamaraju, é uma coisa extraordinária. Então, minha madrinha Amélia, a bênção, é uma alegria, uma satisfação saber que a senhora está aí acompanhando. Mas vamos embora voltar ao nosso assunto. Eu disse que a gente ia falar das coisas finais. O que acontece depois da morte? É aquilo que trata no ramo da teologia chamado escatologia, estudo das coisas finais. Mas por que vamos tratar desse tema? Uma coisa que nós católicos precisamos entender, precisamos ter sempre em mente nós temos a obrigação de conhecer a nossa doutrina. Essa é uma obrigação que, por sinal, é bíblica, né? O São Pedro colocou isso. Se você pegar a primeira carta de Pedro e lá dar uma olhada em 1 Pedro 3,15, está escrito o seguinte: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa fé, mas fazei-o com suavidade e respeito. A Igreja Católica Apostólica Romana é extremamente combatida, perseguida pelos nossos irmãos protestantes. Na nossa doutrina é a que entre eles não se unem. As doutrinas, as mais variadas tendências que existem, são diferentes entre eles. Mas quando se trata de Igreja Católica, eles são unidos em criticar a nossa doutrina, e nós temos a obrigação de saber responder as coisas dentro da nossa doutrina. É uma obrigação bíblica, está aí. São Pedro nos ensina isso. E nos ensina também que a gente deve fazer com suavidade e respeito. Eu já aprendi uma coisa quando me perguntam, quando querem abrir discussões e contestações em termos de doutrina, e alguém me pergunta algo sobre a Igreja Católica. Por que vocês adoram Maria? Por que vocês têm santos? Qualquer coisa. Eu respondo: se queres conhecer a doutrina da minha igreja, falarei dela com prazer. Agora, se quer abrir uma discussão doutrinária, aí eu prefiro não, porque não adianta. E Pedro nos orienta aí, que nós devemos dar as razões da nossa fé com suavidade e respeito. Não adianta a gente entrar em discussões doutrinárias com nossos irmãos que querem nos convencer da doutrina deles. E nós também não vamos conseguir convencê-los da nossa. Agora, saber falar da nossa doutrina, isso é uma obrigação. Por isso que hoje nós vamos tratar desse assunto para a gente, se alguém nos perguntar, do ponto de vista católico, o que acontece depois da morte? O que a nossa igreja nos ensina? Né? E aí a gente precisa entender que a Igreja Católica Apostólica Romana é a coluna e o sustentáculo da nossa verdade de fé. E é interessante porque a gente precisa entender isso, porque nós católicos, nossa razão de fé, nós entendemos os guardiões da fé da Igreja Católica, é a Igreja através da tradição, da Bíblia e do magistério. Diferente dos nossos irmãos protestantes, que só se fundamentam na Bíblia, né? Então, e é interessante, acho que todo católico tem que saber citar 1 Timóteo 3,15, porque 1 Timóteo 3,15 nos ensina que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Se você ir lá dar uma olhada, vai estar escrito o seguinte: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Está escrito na Bíblia que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, essa igreja, essa coluna é um tripé de tradição, Bíblia e magistério. Tradição, por que tradição? Porque a Bíblia, ela começou a ser escrita em torno do ano 40, depois de Cristo. A igreja primitiva não tinha Bíblia, não tinha material impresso para estar pregando.
E as memórias nós temos, nós somos uma igreja de 2000 anos, temos memórias disso, porque a nossa igreja preserva a tradição. E a nossa igreja, nós não podemos esquecer, que organizou o cânon bíblico. A Bíblia existe, quem diz, esses livros são inspirados por Deus, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E a doutrina da nossa igreja, o magistério nos ensina através de uma coisa que se chama Catecismo da Igreja Católica. Todo católico deve ter o seu e deve estar lendo. Aqui está tudo que a igreja nos ensina, as referências aos documentos da igreja, toda a doutrina católica está aqui. Catecismo da Igreja Católica. Todo cristão deve ter e deve ler. Tem um livrinho que eu recomendo para os católicos, que são muito interessantes. O Catecismo da Igreja, de A a Z, né, do Felipe Aquino. É muito interessante. Você tem uma dúvida sobre o que a igreja diz sobre aborto. Você vem aqui na letra A, acha aborto e lê. Então, está em ordem alfabética dos temas tratados na igreja. Catecismo da Igreja responde A a Z. Baratinho, você acha aí na internet. Vale muito a pena ter, ler e estudar. Muito bem. O que acontece depois da morte? É interessante, primeiro, a gente entender o que é morte do ponto de vista bíblico, do ponto de vista doutrinário. Então, se você pegar Romanos 6,26, está escrito que a morte é consequência do pecado. E o magistério da igreja nos ensina, lá no catecismo, se você pegar o parágrafo 1008, está escrito o seguinte: embora o homem tivesse uma natureza mortal, foi destinado a não morrer. A princípio, a morte não era o nosso destino, mas em função do pecado, que cometemos nosso pecado mortal, que vem lá de Adão e Eva, nós passamos a morrer. São Paulo nos ensina na carta aos Filipenses 1:21 que a morte não é o fim e que é até um lucro. Ele nos ensina também em 1 Coríntios 15:26 que a morte é o último inimigo a ser vencido. E quando você pega na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Êxodo 33:20, está dizendo que a morte é o caminho que possibilita ver a Deus. Isso é algo muito interessante, né? Então, em que pese, então não devemos temer a morte, ainda que queiramos viver bastante, mas a morte é a porta de entrada ou para o céu ou para o inferno. Vamos esclarecer isso aqui a partir aí do que nos ensina a doutrina. E por que nós não vamos ficar centrados somente no que nos ensina a Bíblia, como faz nossos irmãos protestantes? Porque nós temos que lembrar de uma coisa extremamente importante. A Bíblia, que é uma biblioteca de livros, que vem do grego biblion, livro, biblia, livros, uma biblioteca de livros. Então, a Igreja Católica diz, esses livros são inspirados por Deus, então temos aqui a Bíblia. Mas nós temos que nos lembrar sempre, meus irmãos e minhas irmãs, que a Bíblia Sagrada não foi escrita por anjos. O destinatário dela foi escrita para nós, seres humanos. Por isso, Deus escolheu inspirar homens para escrever. A Bíblia não foi escrita por anjos. E uma vez que ela foi escrita por homens, cada angiográfico, cada escritor da Bíblia, colocou também na Bíblia o texto e o contexto do seu tempo. E o pretexto para o qual ele queria escrever a mensagem que queria ser dada. Então, a Bíblia traz, junto com os escritos, toda uma carga cultural de quem escreveu. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas também contém a palavra de homens. Por isso que o católico não é autorizado a sair fazendo uma livre interpretação da Bíblia, como faz os nossos irmãos protestantes. E por que nós não somos autorizados? Porque corremos riscos de cometer equívocos teológicos terríveis, fazendo
interpretações a partir daquilo que homens colocaram na Bíblia. Que a inspiração, a verdade de fé, de salvação, está aqui na Bíblia. Mas também temos muita coisa que está escrita aí que é produto de uma cultura, de uma época. Mas voltando ao nosso tema, o que acontece depois da morte? Já vimos que a morte é uma consequência do pecado. E aí, de início, eu já falo para vocês o que acontece. Morreu, no instante seguinte, a alma de quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Instante seguinte, né? Por quê? Porque nós somos compostos de corpo, essa estrutura física, que abriga um sopro divino, que se chama alma. E aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que tem, dentro do cristianismo, de igrejas cristãs, existem igrejas que não acreditam na alma, na existência da alma? Se eu não me engano, por exemplo, adventistas dos sétimos dias não acreditam, porque a Bíblia não fala textualmente que Deus colocou uma alma dentro do corpo. É o perigo de você só se fundamentar na Bíblia. Mas, ainda assim, a Bíblia faz referência à alma. Se você pega lá, 1 Tessalonicenses 5:23, está escrito o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo nos ensina. Ele cita espírito, alma e corpo. Do ponto de vista do catecismo da Igreja Católica, se você pega os parágrafos de 363 a 368, e diz o seguinte: a alma por si não há dualidade, ela não se divide em alma e espírito. Ela é somente a alma, que é o princípio espiritual no homem. É o que dá vida ao corpo material, criado por Deus, e a alma é imortal. O que morre, o que perece é o nosso corpo físico. A nossa alma é de natureza espiritual, a natureza da alma, portanto, é de natureza espiritual, enquanto a natureza do corpo é física, é de natureza material. A alma é de natureza espiritual e ela foi criada por Deus e ela é imortal. No instante que o corpo físico deixa de viver, no instante que a vida se extingue, nesse momento, imediatamente, ocorre um julgamento, nós vamos tratar disso, e a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? E aí é interessante que a gente começa esclarecendo umas coisas. O que é o céu para a doutrina? O que é o inferno para a doutrina católica? O catecismo, nos parágrafos de 1023 a 1029, nos ensina o seguinte: nos ensina que céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a Deus. Que quem está no céu vive com Cristo, vê a Deus face a face e tem a sua natureza transformada, porque a alma tem natureza espiritual, logo são semelhantes a Deus. O capítulo 1023 a 1029 diz outra coisa interessante, diz o seguinte: é o fim, o último, a realização das aspirações mais profundas da humanidade. É o estado de felicidade suprema e definitiva. Isso está citado, meus irmãos e minhas irmãs, em Apocalipse 22, 5. O céu, portanto, é o estado de felicidade suprema e definitiva. Mas o Catecismo da Igreja Católica nos ensina ainda nesses parágrafos de 1023 a 1029 uma coisa muito interessante. Nos ensina que o céu é uma opção. O céu existe, está nos esperando, Deus nos concede a graça da salvação, mas ele é uma opção. Nós temos que aceitar ir para o céu. E nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio, aonde nós podemos escolher não ir para o céu. E se nós não formos para o céu, aí nasce o conceito de inferno, que está no Catecismo, nos parágrafos de 1033 a 1037. E esse conceito de inferno nos ensina o seguinte: o que é inferno?
é ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa opção livre. Inferno é você ficar separado de Deus para sempre, a partir de uma opção pessoal sua. É uma autoexclusão, é você decidir ir para o inferno, ou você morrer em pecado mortal. Olha que interessante. Então, nós já temos dois aspectos objetivos aí. Sabemos que o inferno está separado de Deus. Sabemos que a pessoa pode ir para lá se negando a ir para o céu, é uma opção. E nós sabemos que você pode ir para lá se você morrer em pecado mortal. Mas o que vem a ser pecado mortal pela doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Pecado mortal. Se você ir no aspecto bíblico, você pegar 1 João 5,17, ele diz o seguinte: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para que aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não diga que se reze por esses. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Opa! O que o evangelista João está nos ensinando aí em João 5,17? Ele está ensinando que existe duas categorias de pecado. Uma categoria leva ao inferno. Essa categoria é a chamada de pecado mortal. E existe uma outra de categorias mais suaves que não leva diretamente para a morte. A morte aí significa a ida para o inferno. Mas, objetivamente, como que a doutrina da igreja caracteriza o que é pecado mortal? É interessante que saibamos. Se você ir no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos de 1854 a 1863, você vai ver que ela está caracterizada da seguinte forma: o que é pecado mortal? Pecado mortal é tudo aquilo que destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. É tudo aquilo que desvia o homem de Deus. Olha a caracterização de pecado mortal. Está explicitamente no parágrafo 1857. Você vê que tem algumas características. Vamos entender isso que eu acabei de ler desse parágrafo. Ele diz o seguinte: o pecado mortal é aquilo que é grave. Se você em Marcos 10, 19, 3, 29, ele comenta sobre ali o que é pecado mortal. Então, o pecado mortal é algo que você cometeu que seja grave. Primeiro requisito para se caracterizar um pecado mortal. Segundo requisito, tem que ser uma ação consciente. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. E terceiro e último requisito para a caracterização de pecado mortal, você tem que cometê-lo deliberadamente. Então, o pecado mortal tem que ser grave, o pecado mortal tem que ser consciente, e o pecado mortal tem que ser a partir de uma ação deliberada sua. Vamos entender isso em efeitos práticos? Uma menina de 14 anos foi estuprada no Espírito Santo e ela cometeu aborto. A Igreja Católica nos ensina que o aborto é um pecado mortal porque atenta contra a vida. E somente Deus nos dá a vida. Todo aquele que atenta contra a vida está em pecado mortal. É algo grave? O aborto dessa criança é algo grave? É. Adolescente, porque para a lei, a criança até 12 anos de idade, ela já tinha 14, então adolescente. Essa adolescente cometeu um pecado grave? Cometeu. Ela tem consciência da gravidade desse pecado? Provavelmente não. Não tem. E assim como muitas mulheres já fizeram aborto na vida sem ter consciência de que estavam cometendo, e muitas mulheres católicas já fizeram aborto sem ter consciência que estavam cometendo um pecado mortal do ponto de vista da nossa doutrina. Qualquer mulher que tenha feito o aborto sem ter consciência do pecado mortal, ela não está em pecado mortal. A outra coisa é
igual essa criança, ela fez deliberadamente? Ela saiu, foi para o hospital, solicitou? Não. Houve toda uma estrutura que deu esse suporte para ela. Então, ela não está em pecado mortal. Embora o que ela tenha feito tenha sido grave, ela não tem consciência e nem foi uma ação deliberada dela. Foi uma ação deliberada dos guardiões dela, foi uma ação deliberada do Estado brasileiro, que houve uma concessão da justiça para a prática do aborto. Então, essa adolescente não está em pecado mortal. Porque o pecado mortal tem 3 requisitos. Tem que ser algo grave, tem que ter consciência, a prática dele tem que ser deliberada, a partir da ação própria da pessoa. Opa! Mas eu disse que havia 2, e a Bíblia também diz isso, 2 categorias de pecado. Então, a primeira é o chamado pecado mortal. A outra categoria é chamada de pecado venial. Você pode ler dele nos parágrafos 1854 a 1863. E o que é o pecado venial? É aquele pecado onde você deixa de subsistir a caridade, você deixa de prestar atenção na caridade. Né? É um pecado que pode ofender o outro, pode ferir o outro, é onde você deixa de observar a caridade. Caridade, a tradução, quando você puxa lá do hebraico, as traduções protestantes traduzem o tempo todo caridade por amor. São traduções equivocadas. Eles querem fazer uma atualização para os tempos modernos e cometem um erro grave na hora que eles traduzem caridade por amor. As Bíblias católicas nunca confundem. Ela vai estar sempre traduzindo corretamente. Sempre caridade não vai ser traduzido por amor. Daí a importância de você ter uma Bíblia católica. Católicos têm Bíblia católica. Por quê, meu irmão, minha irmã? Por causa da carga ideológica que existe nas Bíblias protestantes. Para fundamentar algumas coisas e contrariar a doutrina católica, eles mudam algumas palavras. E algumas mudanças que parecem ser simples, não são. E uma delas que mostra esse equívoco é caridade, mas na frente eu vou mostrar como o erro de tradução faz diferença. Então, existem alguns pecados que são chamados veniais, aquele pecado que não é um pecado mortal. Agora, se a pessoa está em pecado mortal, cometeu um pecado mortal, direto para o inferno? Não. Nós temos o sacramento da reconciliação, aonde você confessa o seu pecado, o padre perdoa, e tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Sucessão apostólica, e os nossos sacerdotes têm esse poder de estar ligando e desligando na terra e no céu simultaneamente. Então, quando você confessa, você está em pecado mortal, e você confessa o seu pecado mortal, você é perdoado e você pode ir para o céu. Então, se eu cometer um pecado mortal, morrer sem confessar, direto para o inferno, sim. Nossa doutrina diz que você vai direto e reto para o inferno. Agora, se você se arrepender do seu pecado mortal e não dá tempo de confessar, existe uma coisa na nossa doutrina que se chama contrição. O que é a contrição? É você ter cometido um pecado mortal, se arrepender de coração desse pecado mortal e pedir perdão a Deus e se dispor a ir confessar. Se você tiver esse ato de contrição e morrer antes de confessar, você está perdoado do seu pecado mortal. E existe uma outra coisa também que se chama atrição. Atrição é quando eu, com medo do inferno, me arrependo do meu pecado ali. Mas não existe contrição, não é o pecado, mas é mais eu estar confessando internamente o meu pecado por medo do inferno do que pelo arrependimento. Porque um dos requisitos ali é você se arrepender e prometer não pecar mais. Muito bem. Agora, vamos entender. Houve o evento morte. O cidadão morreu. O que acontece ali? Aí a gente precisa entender o seguinte. Olha, no instante que existe a morte, você é julgado. Então, uma vez que morremos, a doutrina ensina que nós vamos passar por 2 julgamentos.
Um na hora exata da morte, e um outro vai ser o juízo final, aonde cada um recebe de sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte no juízo particular. Nós temos, então, uma distinção. Nós temos um juízo final, que vai ser depois da parousia, depois do retorno de Cristo, onde vai ser julgado todos os vivos e os mortos. Vai ser quando vai existir uma ressurreição. Todo mundo vai ser julgado e a partir de seus atos, certo? E aí nós iremos para o céu ou para o inferno com o corpo que será restituído. Isso é a fé na ressurreição. Nós, católicos, não cremos em reencarnação. Nós acreditamos em ressurreição. Então, um dia, nosso corpo será ressuscitado e nós iremos com ele para o céu ou para o inferno. Mas, no instante que nós morremos, ocorre um julgamento particular que vai determinar se a sua alma vai para o céu ou para o inferno, porque o destino de céu ou inferno, isso acontece na hora. E a gente sabe disso, intuitivamente, lendo a Bíblia. Você vê que quando Cristo foi crucificado e o bom ladrão pediu perdão a ele, Cristo disse, ainda hoje estarás comigo no céu. Olha que interessante, está lá em Lucas 23, 43. Ainda hoje estarás no céu, porque no instante que morre, há um julgamento imediato, né? E essa questão da destinação de céu e inferno, a gente também vê em Lucas 16, 19, 31, com a história de Lázaro. A história de Lázaro morreu, e ele quer voltar para dar notícia para os irmãos, quer ajuda, um rico que não cuidava dele quer voltar para ajudar ele, para a família, ser avisada, etc, etc. Então, a Bíblia nos traz fatos de eventos pós-morte que mostra isso. Agora, aqui, nesse critério de salvação, nesse julgamento que ocorre imediato após a morte, nós temos uma distinção com os nossos irmãos protestantes. Por quê? Porque eles acreditam que só será salvo quem tiver fé. E quem tiver fé que Deus, Cristo é o Salvador, por si só, já está salvo. Eles acreditam que somente a fé basta. Há registro de uma fala de Martinho Lutero, depois que ele pregou as 95 teses, em 1517, na porta da igreja lá. Ele era católico, né? Se deu ali início ao cisma da igreja, criou-se o protestantismo ali. Há um discurso dele, uma fala dele registrada, que ele diz o seguinte: eu podia adulterar 100 vezes por dia, que ainda assim eu estaria salvo, porque basta eu crer em Cristo, meu Salvador, para que esteja salvo. Eles acreditam que, tendo a fé que Cristo é o Salvador, as obras, o que fazem, não vão influenciar na salvação. E nós não acreditamos nisso. A nossa fé é diferente. Nossa doutrina é diferente. Nós cremos que a fé é necessária, mas as obras também são necessárias. É interessante que os argumentos teológicos bíblicos deles é só a Bíblia, é só a Escritura, é tudo justificado na Bíblia. Eles citam o apóstolo Paulo o tempo todo para justificar essa questão de fé. E aí, o apóstolo Paulo fala muito na questão da fé, realmente, e a gente precisa entender o contexto disso. Fé, e você vê muito, Paulo, quando se trata de fé, quando ele fala de fé em Gálatas, o contexto cultural que Paulo está falando de fé ali é o seguinte: os novos cristãos estavam sendo tentados pelos judaizantes, pessoas que acham que achavam naquele tempo do cristianismo primitivo que o cristão, para ser cristão, tinha que ser judeu primeiro. Ele tinha que aderir à religião judaica, ele tinha que ser circuncidado e só depois ele seria considerado um cristão. Então, havia muitos cristãos judaizantes e ele estava combatendo isso. E para o judeu, o cumprimento da lei mosaica, que tinha nada mais, nada menos do que 613 mandamentos, sendo 365 mandamentais, obrigações de serem cumpridas. Eles acreditavam que cumprindo a lei mosaica, que realizando as obras determinadas na lei mosaica, eles
seriam salvos. E Paulo estava combatendo essa ideia. Ele estava dizendo, não basta. Então, toda vez quando ele fala em realização de obras, ele está se referindo a uma cultura judaica que era predominante no momento. Porque, para um judeu, se ele cumprisse a lei de manhã até de noite, ele estava salvo. Se ele fizesse as obras que a lei mosaica determinava, ele estava salvo. Aí vem Paulo e ensina uma coisa diferente. Paulo ensina, você precisa ter fé que Cristo é Filho de Deus e é o teu Salvador. Então, havia um contexto cultural. Mas o interessante é que, independente de contexto, eles selecionam as falas de Paulo para justificar o sola fide, que é somente a fé salva. Agora, quando você vai estudar as Escrituras, quando você vai ver o que Paulo disse, você vê que o próprio Paulo fala de obras e fala que elas são necessárias. Se duvidar, pegue a sua Bíblia, dê uma olhada no que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Está escrito, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é por dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo está ensinando aí que as obras que são feitas são dom de Deus. Nós não podemos nos gloriar e acreditar que fazendo boas obras, por si só, somos salvos. Isso está em Efésios 2, 8 e 9. Quando você lê o versículo seguinte, Efésios 2, 10, olha o que está escrito. Está escrito, somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus, de antemão, preparou para que nós as praticássemos. Olha isso, meus irmãos e irmãs. Paulo está dizendo que fomos criados em Jesus Cristo para as boas ações. E que essas boas ações, Deus de antemão as preparou para que nós as praticássemos. Então, a própria Bíblia justifica que não basta fé. Temos que ter obras. Mas se você vai em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13 tem um daqueles erros de traduções das Bíblias evangélicas que destoam a coisa. Vocês devem conhecer muito, porque 1 Coríntios 13 fala ali, eles traduzem como amor. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. A tradução de amor ali é equivocada. Quando você vai pegar do hebraico e quando você pega a tradução do grego, você vê que a palavra é caridade, a palavra usada não é amor. E se você ler 1 Coríntios 13, 2, está escrito o seguinte, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Se você tiver fé a ponto de transportar montanhas, porque já foi dito lá que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser para a montanha sai, ela sai. Se você tiver uma fé desse tamanho e você não tiver caridade, você não é nada. Quem nos disse isso é o apóstolo Paulo. O mesmo Paulo que eles usam para dar justificativa só na fé. Quando você pega Tiago 2, 17, 18, está escrito assim, também é a fé. Se não tiver obras, é mortas em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obra e eu te mostrarei minha fé pelas obras. Uma tradução que Lutero fez, sabia que ele tirou essa citação de Tiago? Ele tirou o livro de Tiago inteiro, na verdade. Numa tradução alemã feita por Lutero. Porque aqui está claro, Tiago nos ensina aí com clareza de que, fé sem obra é fé morta. Né? Então, por isso que para nós católicos, nossa doutrina, não basta fé. Você tem que praticar também as boas obras. Muito bem, vamos voltar. Morremos, ocorre o juízo particular. E Marcos diz o seguinte, você pega 2 Coríntios 5:8, está escrito o seguinte, quer fazer alguma intervenção, Marcos? Estamos, repito, cheios de confiança, proferindo ausentar-nos desse corpo para ir habitar junto ao Senhor. E quando a gente trata desse juízo particular,
vale a pena a gente ver o seguinte, o que está escrito em Hebreus 9:27. Está escrito o seguinte: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. O livro de Hebreus está claramente dizendo que nós só morreremos uma vez. Logo, reencarnação sumiu do horizonte católico. Católico não acredita em reencarnação. Esse negócio de reencarnação é doutrina espírita e não tem a ver com nossa doutrina. Porque está dizendo que se os homens só morrem uma vez, esquece esse negócio de reencarnação. E está escrito claramente, Hebreus 9:27, e logo em seguida, logo depois da morte, vem o juízo. Que juízo é esse? O juízo particular. Que vai julgar ali, a partir de sua fé e de suas obras. Se você foi uma boa pessoa, cumpriu, tem fé, fez boas obras, céu, alma direto para o céu. Opa, se você morreu em pecado mortal, suas obras agrediram a Deus, direto para o inferno, condenação eterna. E a doutrina nos ensina isso. Uma vez que foi para o inferno, não há retorno. A condenação de quem vai para o inferno é eterna. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a doutrina nos ensina que há um julgamento particular no momento exato que a gente morre. E ou a gente está destinado ao céu ou ao inferno. Mas existe uma coisa interessante, que é a possibilidade de purificação de almas que estão destinadas ao céu, mas que precisam ser purificadas. Vamos bora lá, uma mulher que praticou aborto, ela é católica, praticou aborto, não tinha consciência que era pecado mortal, ok, então ela não morreu em pecado mortal, mas ela praticou aborto, ela cometeu um pecado contra a vida, ou alguém que praticou homicídio, por exemplo, cometeu um pecado contra a vida. Opa! Essa pessoa precisa passar por uma purificação antes de ir para o céu. Como se chama essa purificação na nossa doutrina? Purgatório. Purgar. Purgatório significa purificar. Então, alguns de nós que temos o destino já certo de ir para o céu, mas cometemos pecados que, embora não seja mortal, mas seja um pecado venial, morremos com pecado venial, então, nós temos que sermos purificados. O que o catecismo nos ensina sobre o purgatório? Está escrito lá no parágrafo 1030 do catecismo. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido a salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, o purgatório não é um lugar, é uma purificação, né? E está escrito ainda no parágrafo seguinte que é uma purificação dos eleitos. É uma purificação não daqueles que estão destinados para o inferno. Quem morreu em pecado mortal, direto para o inferno. É uma purificação de quem está destinado para o céu, mas morreu com pecado venial. Então, ela é uma purificação dos eleitos. Primeira coisa que a gente precisa entender, purgatório é purgar, é purificar. Não é um castigo de condenados. O purgatório não é um lugar que estão os condenados que estão lá para sofrer, para serem castigados. A ideia da nossa doutrina não é de castigo, a ideia é de purificação. E também há fundamentos bíblicos para isso. Se você pega 1 Coríntios 3, 13 a 15, está escrito que o fogo provará o trabalho de cada um, ou seja, meu irmão, minha irmã, o fogo provará as tuas ações, o fogo provará as tuas obras. Quem vai para o purgatório será salvo, mas passando de alguma maneira através da purificação. Pedro 1,7 também cita isso, está escrito lá. Para que a prova que é submetida à vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar o fogo,
redunde para vosso louvor, para honra e glória, para vossa honra e glória. Ainda, Mateus também nos fala do purgatório. Se você pega Mateus 12, 13, está escrito: se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O que está dizendo aí? Está dizendo que há pecados que podem ser perdoados neste mundo, através da confissão, através da contrição. E há pecados que podem ser perdoados no outro mundo, porque se ele afirma que não lhe será perdoado pecado nesse mundo nem no vindouro, então existem pecados que podem ser perdoados no vindouro. E que situação? Aqueles que estão no purgatório, purificando, terão seus pecados veniais perdoados. Após essa passagem do purgatório, em algum momento ocorrerá parousia. Jesus Cristo retorna. E, nesse momento, haverá o juízo final, que vai revelar o que cada um fez de bom e de fez de ruim. Esse momento, toda a justiça será feita. E nós compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a providência conduzirá tudo para o seu fim último. É a escatologia final, né? Quando a gente vai ter ali, todos nós teremos, como está escrito em 2 Coríntios 5:10, está escrito: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. E a partir daí, sim, a partir daí, estaremos ressuscitados, aí você sofrerá no corpo as consequências daquilo que tiver de ruim e também os gozos eternos da glória de estar com Cristo transformado para poder contemplá-lo face a face. Sintetizando o que eu acabei de falar, para encerrarmos. Ocorre a morte. No momento da morte, existe um julgamento. É o juízo final? Não. É um julgamento pontual, é um julgamento que ocorre ali, naquele momento, que vai definir se tua alma vai para o céu ou para o inferno. Se morreu em pecado mortal, direto para o inferno. Se não tiver pecado mortal, vai direto para o céu. Agora, se tiver com pecados veniais, pode ser que você precise passar no purgatório, que é um estado de purificação. E qual é a última palavra da doutrina católica a respeito das coisas finais, da escatologia? Isso está escrito em 2 parágrafos, 1046 e 1047. Diz o seguinte: após tudo, após o juízo final, está escrito que haverá o seguinte: haverá novos céus e nova terra. O universo visível, tal qual nós conhecemos, está destinado a ser transformado. Agora, nós ignoramos, e a igreja ignora, o tempo e a maneira e a natureza dessa transformação. É algo que está reservado somente ao conhecimento divino, né? Mas a nossa doutrina diz que haverá novos céus e nova terra, e o universo será destinado a ser transformado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se eu consegui me fazer entender, se eu fui claro na minha fala, por isso agora eu vou abrir para responder eventuais perguntas ou esclarecer no que eu puder aquilo que eu não falei com clareza. Marcos Paulo. Boa noite, Neto. É sempre bom ouvi-lo, é sempre bom a gente ter suas palavras e seus estudos, suas conclusões, para que a gente também possa entender um pouco mais sobre a nossa caminhada, enquanto ser humano, enquanto cristão, mas basicamente enquanto ser católico, né? Às vezes há muita confusão, há muita falta de informação no que se refere à doutrina, ao entendimento de algumas questões que a igreja tem como verdade de fé. É muito importante isso. O Edmundo está me pedindo, solicito ser lida a minha pergunta, por favor. É uma pergunta um tanto grande, mas a gente está aí na tela, uma pergunta participativa. Conhecemos os diversos nomes espíritas brasileiros, dentre estes, o saudoso famoso Chico Xavier
e não menos cultuado e respeitado entre os espíritas, o vivo internacional baiano Divaldo Franco. E estes, dentre os seus seguidores espíritas kardecistas, apresentam a comunicação psicografadas e as declaram serem originadas da comunicação e ditames das pessoas que se encontram no mundo dos espíritos já desencarnados. Qual consiste a sua compreensão e explicação? Vai ter umas reticências, talvez, sobre essa questão. Não sei como é que ele finalizou ali a questão, porque só tem uma reticência. Cara, Edmundo, eu entendi vossa pergunta. O que é interessante é a gente entender o seguinte: a doutrina kardecista, que é a doutrina espírita, ela é diferente da nossa. Totalmente diferente. Por quê? Porque eles creem em reencarnação e na nossa doutrina católica nós não cremos em reencarnação. Ponto. Né? Opa, mas e essa questão de psicografado ou não? Do ponto de vista doutrinário, é algo que não há recepção na nossa igreja. Simplesmente não há recepção. Agora, existe essa possibilidade de alguém estar se comunicando com os mortos? É interessante que na Bíblia nós temos exemplos a respeito disso. Tá na própria Bíblia. Quando você pega lá, pega os primeiro rei do João, o primeiro rei dos hebreus, em determinado momento, ele havia perseguido as quiromantes, todo mundo que falava com o espírito, tinha acabado, tinha exterminado, tinha matado, etc. Mas ele entrou num momento de angústia, e você vai ler isso em Reis, tem uma coisa interessante, ele procura uma quiromante para ter contato com os espíritos, que ele precisava tirar uma dúvida. E a quiromante vai lá e ele entra em contato, se eu não me engano, com Samuel, que já tinha falecido, e recebe umas orientações. Existe um outro momento que é extraordinário. Cristo chama 3 discípulos e vai para um monte rezar. E ocorre lá que uma coisa impressionante, eles veem lá Moisés. Moisés já estava morto há muito tempo. Eles veem Abraão, né? E eles veem Elias. Elias subiu em vida, no carro de fogo, plenamente justificado. Mas ali, naquele momento, houve a aparição de pessoas que já estavam mortas, estavam falecidas. Então, parece que a Bíblia dá uma fundamentação de que sim, é possível alguém ter conseguido ter contato lá com os mortos, etc. e tal. Então, eu me sinto apto a julgar e dizer isso não existe. Isso não é fato, porque a Bíblia nos ensina que existe essa... Nos ensina, não. Tem fatos bíblicos que mostram essa comunicação. Mas, do ponto de vista doutrinário, nós não aceitamos. Do ponto de vista doutrinário, nós repudiamos, porque nós entendemos que essa comunicação aí, ela pode não ser necessariamente cristã, pode não ser necessariamente as vias que se tem acesso ali, pode não ser exatamente do bem. Mas esse é o ponto de vista doutrinário da igreja. E a igreja tem até um índice de livros que a gente não deve ler, ela não recomenda que a gente leia. Eu tenho a mente aberta e eu leio. Tem um livro de origem kardecista, que é psicografado, que conta a história do apóstolo Paulo, que eu acho que todo católico deveria ler, porque ele é baseado, você vai lendo o livro seguindo Atos dos Apóstolos, ele é fiel a Atos dos Apóstolos, mas ele romanceia e ele coloca você dentro da história de Paulo. Agora, o que a gente precisa ter sempre é maturidade na nossa fé, conhecimento da nossa doutrina, para que a gente não desvie do caminho da nossa doutrina. Porque o risco que nós temos quando nós bebemos de outras fontes é a gente se confundir e nos perdermos da doutrina católica. E por isso que é importante nós conhecermos a doutrina católica, porque se a gente tiver plena convicção das verdades de fé, a quais nós somos obrigados, porque no instante que nós somos católicos, nós somos obrigados a aceitar os dogmas, e no instante que a gente deixa de aceitar os dogmas, a gente comete um pecado que se chama heresia, pelo qual nós podemos até sermos julgados em um processo formal dentro da igreja e sermos excomungados da igreja. Então, a gente tem que ter uma maturidade muito grande. E o que eu recomendo para quem ainda não tem essa maturidade, não tem livro
bastante livro de conhecimento é, primeiro, busque conhecer bastante a doutrina de nossa igreja, antes de se aventurar a conhecer a doutrina dos outros, das outras religiões, ou mesmo das outras igrejas cristãs, porque a religião cristã, ela se divide. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a Igreja Católica deixou de fora da Bíblia 200 livros, que são chamados evangelhos apócrifos. Eu, com toda a minha caminhada, ainda não estudei nenhum deles. Por quê? Porque eu ainda não dei conta dos 73 livros da Bíblia. E eu só vou estudar os apócrifos na hora que eu entender bastante o que nós já temos como livros sagrados. Se eu sair me aventurando, antes de conhecer o que está no meu livro sagrado, e estudar aqueles apócrifos, isso pode abalar minha fé pela falta de conhecimento. Então, a gente tem que tomar um cuidado só muito grande para isso. Mas eu não vejo como uma coisa errada você ler e conhecer. Agora, a autenticidade está além do meu conhecimento, do seu conhecimento e do conhecimento das igrejas para atestar ou reprovar a questão aí se é autêntico ou não. Neto, várias pessoas interagindo, Edmundo, Amélia aqui também interagindo, parabéns, Neto, agradeço a Deus por você. E temos aqui, Antônio Neto, uma pergunta do nosso irmão Cid Chaves. Ele fala o seguinte: Neto, rezamos a oração da intercessão, como exemplo. Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A escolha de não ir para o céu é pessoal e essa levou para esse fogo. Poderá ser livrado por orações? Esse é o meu coordenador, Cid Chaves. Extremamente inteligente e que faz perguntas inteligentes. E o interessante é o conhecimento vem das perguntas, né? Quando você pergunta, a forma de que... Por isso que as crianças têm a mente aberta, porque elas perguntam muito o tempo todo. Quem não faz perguntas é quem acha que já sabe tudo e aí você para de crescer. As perguntas nos tornam mais inteligentes. E a pergunta que o Cid coloca aí, por trás dela tem uma questão muito importante, muito séria, que é, devemos orar pelos mortos ou não? Nossos irmãos protestantes dizem, não devemos orar pelos mortos. E o que é que nós diz? O que é que a doutrina nos ensina? Devemos ou não devemos orar pelos mortos? Primeira coisa, a doutrina ensina que sim, devemos orar pelos mortos. Infelizmente, eles não têm no livro deles o livro dos Macabeus. É interessante que cada evangelho que eles deixaram de fora da Bíblia são extremamente, não evangelhos, mas livros, né, sagrados, são extremamente importantes. Primeiro e segundo Macabeus conta a história da revolta, da resistência ali dos zelotas, dos povos judeus que tinham ali com os gregos, então, e até eles foram vencedores. Israel conheceu um período bom depois dessa revolta. E Macabeus nos ensina que nós, sim, devemos orar. Então, nós temos um fundamento bíblico, que eles não têm, porque eles não estão na Bíblia dele, mas nós temos um fundamento bíblico de que devemos orar pelos mortos. Muito bem, mas vamos só usar uma questão de lógica. Se quem morre, imediatamente ali você tem um julgamento particular, e a alma vai para o céu e para o inferno, está destinada a ir para o céu e para o inferno, e algumas vão para o purgatório para serem purificadas. Quando alguém morre, nós que estamos aqui ainda na Terra, sabemos se a pessoa foi para o céu, para o inferno ou para o purgatório? Não sabemos. O julgamento particular ocorre na esfera espiritual e a Igreja Católica nos ensina que quando nós rezamos pelas almas e aquelas que estão no purgatório, nós ajudamos com que elas se purifiquem mais rápido. Então, nós não sabemos qual é o destino das almas. No instante que nós estamos rezando pelas almas, nós facilitamos com que as que estão no purgatório se purificando possam ir para o céu mais depressa. E, então, temos que estar rezando. E existe uma outra coisa que é extremamente importante. A doutrina diz o seguinte, a doutrina diz que uma vez indo para o inferno, que não há perdão.
A doutrina diz que se Satanás se ajoelhasse diante de Deus e pedisse perdão, não existiria perdão para ele. Ele está condenado ao inferno, assim como todas as almas que estão condenadas ao inferno. Agora, nós, católicos, nós aprendemos com Jesus Cristo a prática do amor, da misericórdia e do perdão. Nós cremos em um Deus que é amor, misericórdia e perdão. Essa foi a segunda aliança. Foi aquilo que Cristo nos ensinou. Se é nisso que cremos, nós temos que orar sim pelos mortos e pedir a Deus que leve todas as almas para o céu. Imagine, meu irmão, minha irmã, uma alma está condenada ao inferno a partir da sua ação na terra. Eu pergunto a você, se existe esse ente espiritual que responda por alma, que culpa tem uma alma para ir penar no inferno por conta de vossas ações aqui na terra? Então, nós, a partir da piedade divina, nós pedimos que Deus leve as almas todas para o céu. E nós sabemos que Deus pode fazer isso, ainda que a nossa doutrina diga que não. Que bom, Antônio Neto. Várias pessoas interagindo. Está aqui Maria Eni, mandando um abraço para você. Um abraço, Maria Eni. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da... Maria Eni é filha da minha madrinha Amélia. Ah, tá. Parabéns, meu afilhado. A Amélia está falando para você. Tá, entendi agora. Ô, Neto, então, acho que não temos mais perguntas. Marcos Paulo, você teria mais alguma pergunta? Senão, eu passaria para os avisos finais, né? E você teria alguma interação a fazer com o Antônio Neto nesse riquíssimo tema? Não, tá perfeito. Como é uma clareza, o Neto tem a capacidade de nos falar com muita clareza. Muito embora nem sempre aquilo que está claro a gente acaba seguindo. Essa é a grande questão. Nós, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, às vezes as coisas estão tão claras na nossa vida, mas nós tendemos ao outro lado, né? Oxalá que as coisas que a gente aprende na nossa vida nos sirva de fato para nos tornar pessoas melhores, para cuidarmos melhor uns dos outros, para também vivermos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade com mais afinco, com mais atenção, tanto com nós mesmos quanto com os outros que nos rodeiam. Então é sempre uma proposta, quando a gente estuda, a gente ouve o irmão falar que teve tanto cuidado para poder estudar e passar para a gente fazer a pergunta, para mim, o que tudo isso fica, como eu posso me tornar uma pessoa, um cristão melhor, como eu posso ser também diferente para o outro que eu encontro no dia a dia. Então fica sempre essa possibilidade de crescimento espiritual, individual de cada um de nós. Então, só resta agradecer a Neto pela sua capacidade sempre de nos colocar dentro daquilo que é de fato a doutrina da igreja. Ô, Paulo, você coloca uma coisa muito interessante, Marcos, que no instante que você disse que nós temos... existe uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é uma síntese disso. Saber e não fazer ainda é não saber. E nós temos que ter clara consciência que sabemos o que é o certo, não adianta. Por que não adianta? Porque nós temos dentro de nós a inclinação para o mal, que é o pecado original que nós arrastamos e está dentro de cada um de nós. E essa inclinação é para a concupiscência, é para o pecado, é para os prazeres carnais. Então, nós temos que estar muito vigilantes e entendemos que sozinhos, nós não conseguimos. Por isso que eu aprendi a rezar o terço todo dia, e eu ainda quero ter uma oportunidade de fazer uma live sobre o terço, que a gente precisa entender bem a respeito do terço, porque tem muitos doutores da igreja que veem, muitos teólogos que veem a questão da piedade, da devoção com preconceito, e eu aprendi a rezar o terço diariamente com minha esposa, porque nós temos que entender o seguinte: sozinhos nós não damos conta, nós precisamos da graça e pedimos a Deus o tempo inteiro por ela, porque nós temos a inclinação para o mal que está em nossa casa. Que bom, Antônio Neto. A gente fica assim muito contente, muito feliz pela sua dedicação, por esse senso de pertença que você tem pelo movimento de Cursilhos de Cristandade e pela nossa igreja.
É sempre bom lhe ver falar, porque quando você fala à luz da nossa igreja, à luz do Evangelho, à luz da doutrina da nossa igreja, e isso nos dá uma segurança e um conforto muito grande, Antônio Neto. A gente te agradece e ficamos, assim, lisonjeados pela sua brilhante mensagem de hoje. E quando tem poucas perguntas, é aquilo que a gente já vem falando. Quando o professor é bom, os alunos entendem tudo, né? Então, por isso que eu quero que maravilha, Antônio Neto. Uma honra e satisfação, eu estou sempre à disposição, gente. Tá bom, se você puder ficar conosco mais um pouquinho para os avisos e a oração final, nós já estamos encerrando. Gostaria de lembrar que na próxima semana temos também outro mensageiro que também gostamos muito de ouvir dele quando ele faz as explanações dele. Ele vai falar sobre o tema, os frutos do Espírito que geram santidade. Os frutos do Espírito geram santidade. E esse mensageiro será o Marcos Paulo. Então, na próxima terça-feira, nos brilhantará na nossa escola o nosso querido Marcos Paulo, né, Marcos? Exatamente. Tamo junto. Vamos juntos. Então, eu tenho como aviso... eu tenho como aviso, para nós do Movimento de Cursilhos de Cristandade, nós realizamos no final de outubro, 28 de outubro, a nossa Assembleia Extraordinária virtual e também eletiva. E nessa Assembleia Extraordinária eletiva, a Assembleia elegemos a futura coordenação do Movimento de Cursilhos de Cristandade, que inicia-se a partir de janeiro de 2021, já estará assumindo, que é o nosso irmão Cid Chaves como coordenador, e a vice-coordenadora, nossa irmã Milena, lá de Itamaraju. Aí temos também, como representante jovem eleito, nosso irmãozinho Pedro Edmundo Costa e Rosa Jael, lá de Itamaraju. O Conselho Fiscal Efetivo eleito, Soraya Chicon, João Climário, de Itamaraju, Gabriela Espinacé, também de Itamaraju. E os suplentes, Irismar Portela, de Teixeira, Sandoval de Oliveira, de Itamaraju, e Lucas Coelho, daqui de Teixeira. Com relação, hoje me perguntaram, com relação ao nosso assessor eclesiástico, perguntaram se também era eleito na Assembleia. O Movimento de Cursilho, através do seu regimento interno e do seu estatuto, nós fazemos o seguinte, fazemos uma lista tríplice e, em comum acordo com todos os membros do movimento, a gente escolhe 3 sacerdotes e submetemos esses 3 ao nosso bispo diocesano para que ele escolha um dos 3. Então, hoje já tivemos uma reunião dessa coordenação eleita com o Dom Jailton e já explicamos isso para ele e nós vamos estar passando essa lista tríplice para ele, 3 sacerdotes. O primeiro que foi ele escolher será o nosso assessor eclesiástico, o segundo será o nosso vice e o terceiro o adjunto. Então, entre os padres cursilistas, nós vamos encaminhar ainda essa lista tríplice ao nosso bispo diocesano e aí ficará a coordenação do movimento e a gente pede ao Espírito Santo de Deus que possa abençoar essa coordenação, que ele possa vir fazer um trabalho que venha se atender os anseios da comunidade cursilista e da nossa igreja como um todo. Então, a partir de janeiro de 2021, nova coordenação. Quando é nova coordenação, novas ideias, novos esforços, novos desafios, e tudo será consumado. Tá bem? Marcos, vamos então para a nossa oração final. Eu gostaria de partilhar contigo um Salmo 1. Salmo 1, acho que estaria muito de acordo com o tema que Antônio Neto discerniu para nós hoje. Poderíamos fazer partilhado, o que é que você acha? Tranquilo, podemos fazer. Mas antes, o Lula, nosso coordenador regional, colocou um lembretezinho aí. Se você puder colocar na tela para que todos possam ver. Pronto. Lembrar também que dia 13/11, acho que na próxima sexta-feira, teremos nosso momento de oração do regional, sobre a coordenação do GED de Eunápolis. Pedimos a participação de todos os GEDs daqui do regional, mas também, de forma especial, nos convida o GED Teixeira de Freitas para essa participação. Normalmente é feito pelo
É pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Vai depender de cada diocese, de cada GED, de cada diocese, entendeu, Marcos? Aí vamos ver qual o aplicativo que eles vão usar e aí eles vão disponibilizar para nós. Esse é um evento que é assim, organizado pelo GER, mas ele passa para cada GED interagindo com o GER, e aí já tivemos aqui, nós fizemos a última, e agora o GER de Eunápolis vamos participar nesse momento tão brilhante de oração por todos os cursilistas das 6 dioceses que compõem o GER Nordeste 3-2. Beleza. Jânio, se você não se opor, depois dessa leitura desse salmo, eu gostaria de ler uma bênção que até um amigo meu, que é padre, ele é missionário em Moçambique e tem passado dificuldades imensas por conta da guerra que lá acontece, quantas comunidades estão sendo destruídas, templos, casas, pessoas vivendo. Existem famílias que há mais de meses estão vivendo no mato, em Moçambique. Ele é padre saletino da congregação que fazia parte, e ele hoje vive como missionário em Moçambique, na diocese de Pemba. Tudo bem, Marcos Paulo. Muito bom. E lembrando que o nosso irmão Lula, nosso coordenador regional, sempre presente nas nossas escolas vivenciais. Parabéns, viu, Lula? A gente fica assim, muito feliz de saber que você acompanha seu rebanho. Um abraço, Lula. Então vamos lá. O Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé. A medita sua lei dia e noite. E medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Javé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. E a bênção que o padre Edgar, ele não é dele, ele postou no Facebook, é uma bênção irlandesa, e diz o seguinte: que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo te veja, ou que de novo cada um de nós possamos um ver o outro, que Deus te guarde na palma de suas mãos. Amém. Amém. E sendo assim, nós encerramos a nossa escola vivencial desta noite, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade do nosso irmão Antônio Neto, que Deus possa te abençoar, Antônio Neto, abençoar toda a tua família, abençoar a tua profissão, abençoar essa dedicação que você tem pela nossa Igreja Católica. E também não podemos deixar de agradecer ao nosso amigo Marcos Paulo, que está sempre presente como um grande mediador aqui nessas escolas vivenciais, que tanto tem contribuído para o nosso movimento de cursilho e para a nossa formação espiritual. Parabéns a todos, tá bem? Muito bem, muito obrigado, boa noite a todos, paz e bem. O Lula só colocou ali que o momento do regional será pelo Facebook. Tá bem, então. Nós divulgaremos nos grupos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.